Eu sou bastante procurado como coach, como psicólogo, por questões de sexualidade. Eu me refiro a casos onde, por exemplo, homens experimentam problemas de impotência. E aí eles vão aos seus médicos que fazem todos os exames, às vezes várias vezes, eles vão a mais de um médico, eles não se convencem. Até porque muitos homens na nossa cultura têm uma certa dificuldade de admitir que precisam de ajuda emocional para resolver algumas coisas. Infelizmente é uma coisa que ainda tem um ranço disso na nossa cultura, né? Psicólogo, coach, isso é coisa de maluco, de pessoas que têm problemas, etc. E essas pessoas muitas vezes que sempre tiveram uma vida sexual, que a coisa fluía, ou tiveram um relacionamento onde a sexualidade fluía e tal, num determinado momento não estão conseguindo ter ereção. Gostam da pessoa, têm o desejo, a pessoa é a pessoa escolhida, com quem estão tendo relação sexual, ou namorando, ou num casamento, etc. Mas começam a experimentar problemas na hora de ter a ereção. E os exames indicam que a pessoa não tem nada. E aí o que acontece? E aí o foco vai todo para o problema. Em vez de pensar em solução, a pessoa começa a pensar no problema. Começa a pensar cada vez mais no meu problema. Aí entra aquela brincadeira que eu sempre faço. O seu problema, você já tirou certificado de propriedade do seu problema de ereção, que vai que ele vai embora, e de repente você fica sem o problema, e como é que fica? Não vai ser mais o seu problema, né? Então a pessoa começa a botar o foco e a gente cai naquela situação. Não pense no azul, não pense no azul, não pense no azul. Qual é a cor que você pensa? Azul, né? Então, se você tem que pensar no vermelho, é em vermelho que você tem que pensar, e não no azul, que é aquilo que você lembra de esquecer. Como talvez você possa já lembrar de esquecer de um problema que nem precisa ser um problema, já pode haver um foco em solução a respeito disso na sua vida. Então o que eu recomendo de uma maneira geral para esses homens que têm essa situação da ereção que não acontece quando eles querem, eles não têm nenhum problema físico e tal? Primeiro, é uma avaliação médica para ter a certeza de que de fato não há nenhuma questão física, orgânica ou de hábitos que poderia estar influenciando na questão da ereção. Por exemplo, já se sabe que quem fuma muito, homens que fumam muito podem ter problemas de ereção. Já se sabe que uma vida desregrada e questões emocionais, estresse e tal, podem influenciar no desempenho sexual também. Então todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Ok, então vamos a uma dica aqui para os homens que não têm nenhum problema físico, orgânico e já trabalharam todas as questões de estresse, de alimentação e tal, que poderiam estar atrapalhando no processo da ereção. Ou seja, tudo está ok, mas não está acontecendo, né? E você quer que aconteça. Então o que eu recomendo? Em primeiro lugar, que você recupere aquilo que nós falamos no outro vídeo sobre sexualidade, no primeiro, a respeito da brincadeira, do gostoso, da sexualidade, da conquista, da sedução, da brincadeira, da criatividade. É muito importante. Então, papel e caneta. O que eu posso fazer a respeito da minha vida sexual melhorar significativamente? Porque se você não está satisfeito, se você não cria novidades, se você não busca que fique interessante, daqui a pouco começa a se tornar enfadonho, chato. Imagine se todo ano você tirar férias no mesmo lugar e fizer a mesma coisa e tal. A vida sexual precisa de variações, que não tem que necessariamente incluir variações de pessoas, porque algumas pessoas caem nesse erro. Eu tenho que variar a pessoa, e variam a pessoa, e depois que essa nova pessoa começa a ficar constante em suas vidas, a questão volta de novo, né? Então a minha primeira tarefa para você, homem, é pegue papel e caneta e faça uma lista de tudo aquilo que você pode fazer que seja bom, prazeroso, divertido, espontâneo para você e para a pessoa que esteja com você. O que vocês dois vão gostar? O que vai ser interessante para a sexualidade ficar cada vez melhor? O que pode começar bem antes da cama, que talvez agrade a vocês dois? Isso é muito pessoal, isso é uma decisão de cada um de vocês. Cada um de vocês é que deve saber aquilo que vai funcionar. O
que funciona para um, com certeza não vai funcionar para outra pessoa. Então eu sugiro que você converse com a pessoa com quem você tem relação sexual e explore possibilidades da sexualidade ficar muito interessante, que não seja só entre quatro paredes, que comece talvez algumas horas antes, que talvez inclua todo um final de semana de namoro, onde vocês possam estar juntos, mesmo que vocês não estejam namorando, mas vocês possam estar numa situação de intimidade sexual naquele final de semana ou naquela semana de férias, alguma coisa assim. Então converse. E o que poderia funcionar? Algumas pessoas têm um certo tabu de discutir sexualidade, mas eu recomendo que vocês passem por cima disso e abertamente digam aquilo que vocês têm desejo, aquilo que vocês têm vontade. E não há problema se houver discordância, se houver algo do tipo, ah não, isso eu não quero, isso eu não curto. Ou então, ah tá, isso eu também curto, isso eu também quero. Desde que seja saudável e as duas partes concordem, tá valendo. Então faça uma lista de como isso pode ser bom. Mas a técnica que eu tenho para você mais especificamente, homem que está ainda sofrendo talvez uma última vez essa questão emocional da ereção que ainda não está acontecendo de forma plenamente satisfatória, vá construindo, escalando a experiência sexual, seduzindo, conquistando, namorando, provocando, brincando. Então a minha dica para você, homem, vá vivendo aquele momento, vá seduzindo, vá curtindo, vá fazendo essas coisas que vocês dois gostem de estar fazendo, vão aproveitando, vão vivendo tudo isso. Mas eu tenho uma recomendação como exercício para vocês. Eu acho que seria interessante você compartilhar com uma pessoa que nessas alturas deve estar percebendo que existe alguma coisa acontecendo, é que você está participando de um programa de desenvolvimento pessoal para ajudar que você tenha uma vida sexual ainda mais plena, mais completa, enfim, com suas palavras, escolha a maneira com que você vai dizer que você está fazendo um exercício, um teste. E o teste você não vai tentar fazer a penetração, tá? Esse é o diferencial. Durante algumas vezes eu gostaria que você tivesse encontros onde você vai curtir, seduzir, ser seduzido, dar, receber prazer e tal, vale tudo, mas não vale fazer a penetração, mesmo que você tenha muita vontade. Eventualmente, depois de algumas vezes, você vai fazer a penetração, mas eu gostaria que você, durante alguns momentos, recuperasse essa coisa de sentir a sexualidade e de viver a sexualidade, de dar e receber prazer, sem se sentir obrigado a penetrar. Vamos ver como é que você reage a isso. Essa é uma técnica que tem dado bastante certo. Quando você menos se surpreender depois de algumas tentativas, onde você cumpriu direitinho o papel de quase chegar lá, mas não lá especificamente, você, aí sim, depois de algumas tentativas, quando você tiver mais segurança, sentir que realmente está ok, está legal, aí você faz a penetração. Mas se por algum motivo você sentir alguma insegurança, algo que você ainda chama de insegurança e tal, não faça a penetração. E tenha esse acordo estabelecido com a pessoa com quem você tem relações sexuais. Eu acho que a melhor coisa, não é vergonha nenhuma você dizer que existe uma situação que você está trabalhando e que você está tentando que fique melhor ainda. Porque você e a pessoa podem dar e receber prazer mutuamente um para o outro e chegar ao orgasmo sem que necessariamente tenha que haver penetração. Então, o que eu desejo é que você recupere, resgatar a sexualidade em você, deixar a sexualidade fluir pelo seu corpo e você sentir e se sentir excitado, provavelmente vai experimentar a ereção, etc e tal. Em algum momento, talvez não na primeira vez, você tenha uma ereção completa como você gostaria e tal, mas ponha o seu foco no prazer. Saiba que você tem um acordo com a pessoa de que não precisa haver penetração, que a história ali é curtir, aproveitar o momento, etc. E quando você automaticamente, depois de algumas tentativas assim, recuperar a sua autoconfiança e naturalmente, já que foi constatado pelo médico que você não tem nenhum problema físico, orgânico, etc., estresse, alguma coisa assim, naturalmente em algum momento que você relaxar,
a ereção vai vir. E esse é o objetivo desse exercício, você aprender a relaxar sem a cobrança de que você tem que estar no nível X de ereção para executar a tarefa Y, que é a penetração. Isso vai acontecer naturalmente, como uma consequência de alguma coisa que, quem sabe agora, você já imaginando, vendo, ouvindo, sentindo, que em algum momento no futuro agora isso vai acontecer, a coisa vai fluir na sua vida com muito mais naturalidade. Trata-se de um exercício cognitivo comportamental e também que tem uma base na programação neurolinguística com essas adaptações feitas aqui por mim, ok? Então vamos à prática, vamos praticar isso e eu espero que você tenha um excelente resultado.